Aqui, pessoal, vamos ver então o comportamento aqui do resistor, do indutor e do capacitor no sistema em corrente alternada, para a gente entender como que a gente faz para calcular esses elementos que existe um comportamento, né, quando você aplica a tensão alternada, ele praticamente se comporta como se fosse uma resistência, né, só que a gente chama de impedância, no caso do indutor e do capacitor, que tem seus valores determinado pela frequência do sinal alternado aplicado. Então vamos ver como é que funciona. Inicialmente, antes da gente começar a ver a tensão alternada, relembrar aqui os conceitos, né, do capacitor e do indutor. Então basicamente, se você for analisar, ao aplicar aqui um sinal contínuo, o que acontece quando eu ligo a chave é o efeito da carga do capacitor, né? Então só para a gente recordar, aqui nós vamos ter as cargas dos capacitores, né, sendo armazenada no momento em que eu fecho essa chave aqui. Então essa curva representa aqui a carga do capacitor, né, onde demora aí 5 vezes a constante de tempo, que é o τ, né? O τ é dada pela multiplicação do resistor e do capacitor em série, e esse tempo é determinado por esses valores. Então no momento da carga, a tensão ela demora a chegar no valor máximo, que é o valor da fonte, depois de 5 constantes de tempo. Como nós sabemos que a soma das duas tensões no capacitor e no resistor é igual à tensão da fonte, você vai ter a tensão no resistor basicamente oposto ao que está acontecendo no capacitor, né? Então o resistor aqui, a tensão tende a diminuir, porque toda a tensão ela vai ser armazenada no capacitor após 5 constantes de tempo. E a corrente do circuito, nós podemos afirmar que ela acompanha, né, a curva da tensão, porque quando a tensão ela diminui é porque a corrente no circuito está diminuindo. E é fácil da gente perceber isso porque depois de um tempo que o capacitor está sendo carregado, o fluxo de elétrons diminui, uma vez que todos os elétrons estão sendo depositados nas placas desse capacitor. Aqui eu coloquei as fórmulas, né? A tensão que é carregada no capacitor, ela tem uma função exponencial, então é dada por essa expressão, né, onde a tensão E é a tensão máxima da fonte, e tem um comportamento exponencial crescente, dada por essa expressão aqui. Esse valor aqui é exponencial do tempo, né, que ele demora para carregar em função da constante de tempo, que nós já vimos aqui, que é o R vezes C. Por consequência, a tensão no resistor é oposto, né, vai ser um valor decrescente, assim como a corrente que decai ao longo do tempo, né. E aqui, só para a gente confirmar, né, eu posso calcular também a corrente pelo valor da tensão do resistor. Então a corrente ela é função da tensão sobre o resistor, que é dada pela tensão do resistor sobre o valor do próprio resistor. Então isso aqui acontece no momento da carga do capacitor. E na descarga do capacitor é o oposto, né? Uma vez que, considerando que o meu capacitor está totalmente carregado depois de um tempo, se eu pego e fecho um curto, né, tirando a fonte do circuito e fechando um curto entre as duas placas do capacitor, eu vou ter a descarga desse capacitor, também dada pela relação R vezes C, que é a chamada constante de tempo. Nesse caso aqui, a tensão ela também vai ter um comportamento exponencial que decai, e depois de 5 constantes de tempo, podemos dizer que o capacitor vai estar totalmente descarregado. Tá? Essa tensão que é descarregada em cima do resistor, e aí o gráfico dele a gente dá como um valor negativo, porque a gente tem como referência o momento da carga, né? Durante a carga o fluxo de corrente era nesse sentido, no momento da descarga o fluxo se inverte. Então por consequência a queda de tensão no resistor ela é invertida, pegando como referência o valor anterior, né? O sentido anterior, e a corrente também. Então basicamente no momento que eu fecho a chave eu vou ter a descarga do capacitor. Isso é possível ver aqui na fórmula, né? A descarga do capacitor também é uma função exponencial, tá? Dada também pelo tempo de descarga em função da constante de tempo, que é o τ.
E esse valor está sobre o resistor, só que a gente representa ele com valor negativo, porque a gente pega como referência a inversão da polaridade no momento da descarga, e a corrente também. Então assim nós podemos ver a carga e a descarga no capacitor. Eu fiz aqui uma simulação no software LT Spice, onde eu aplico, né, na minha fonte V1, eu aplico uma onda quadrada que simula o liga e desliga de uma chave. Então, no momento que ele sobe para 10 volts, ele ligou, como se tivesse ligado aqui a tensão que vai para o capacitor e para o resistor, e depois ele desliga vindo a zero. Então eu tenho esse momento aqui, ó, e a gente consegue observar a tensão no capacitor, o comportamento, e a corrente no capacitor, o que acontece, né? Então perceba que a tensão no capacitor ela demora, né? Aqui foi feito um cálculo, esse período, né, de tempo aqui de 6 segundos, é exatamente o valor, né, que eu precisava para carregar. Na verdade aqui a constante de tempo aqui, né, o tal aqui vai dar 1 segundo, então 5 vezes o tal seria 5 segundos, eu coloquei um pouco a mais, né, coloquei 6. Então esse período aqui é o tempo que ele demora para carregar. Depois de 6 segundos eu já tenho 100% da carga, que é igual à tensão do capacitor. Então você vê aqui, ó, a carga do no capacitor e a descarga, tá? Então você consegue ver esse fenômeno. E aqui no caso aqui a corrente, ó, a representação da corrente que passa, né, pelo capacitor, né, no caso aqui passa pelo resistor, ela vai ter aquela inversão, tá vendo? Então no momento da carga a corrente ela decai exponencialmente, e no momento da descarga há uma inversão porque o sentido da corrente mudou, tá? Então é possível ver também esse fenômeno aqui, tá? Tanto na carga como na descarga. Nós temos aqui também, no caso aqui a corrente, né, a tensão no capacitor vai ter a mesma representação. Eu só coloquei aqui o gráfico da tensão no capacitor e a tensão no resistor, mas esse gráfico eu também poderia colocar como tensão do resistor, tá? O que muda seria a escala, né? Em vez de estar em amperes aqui, estaria em volts, mas o formato da curva é igual. Essa curva aqui também seria equivalente à curva sobre o resistor, tá? Então nós podemos ver essa inversão, né? O que acontece na descarga, e a carga do capacitor aqui com a tensão chegando ao valor máximo e depois voltando a zero. Uma coisa que é interessante a gente observar, que vai nos ajudar posteriormente, é o momento em que acontece entre a tensão e a corrente. Por que eu estou comentando isso? Porque daqui a pouco nós vamos calcular a reatância capacitiva, né? Que eu também poderia determinar conhecendo a tensão sobre o capacitor e a corrente sobre o capacitor, tá? Nós vamos ver depois que existe uma defasagem entre a tensão e a corrente que é aplicada no capacitor, tá? No caso aqui da reatância capacitiva, essa defasagem aqui é de menos 90 graus, se eu pegar aqui a tensão em relação à corrente. E é possível a gente perceber isso já no gráfico aqui da carga e da descarga, né? É claro que esse fenômeno aqui da reatância capacitiva a gente vai analisar em corrente alternada. Mas em corrente contínua, a gente simulando aqui a carga e a descarga, é possível perceber que no momento em que eu ligo a chave, a tensão ela tende a crescer, né? Então ela sai aqui de 0 e tende a chegar a 10 volts. E nesse período, nesse mesmo momento, você tem aqui a corrente máxima, tá? Que seria a corrente do circuito aqui de 100 microampere, tá? Nesse momento aqui, e ela tende a chegar a zero, aqui é o zero, né? Depois a inversão no momento da descarga, mas nesse momento aqui você percebe que quando a tensão está embaixo, você tem a corrente no máximo. E aqui é o contrário, quando a tensão está no máximo, a corrente ela está... Então perceba que existe uma defasagem entre a tensão e a corrente. Isso aqui é interessante a gente observar porque quando a gente for aplicar a tensão alternada, essa variação ela acontece constantemente, porque a tensão alternada ela está alternando o seu sinal de entrada, isso a todo momento. Nós vamos ver isso posteriormente, mas só estou comentando isso para a gente perceber o porquê da defasagem que nós vamos ter no momento da reatância, né? No momento que eu aplico uma tensão no capacitor. No caso nós vamos ver uma tensão alternada. Aqui no caso eu estou simulando um sinal contínuo aplicado no capacitor. Já no indutor acontece algo similar com o que nós vimos no capacitor. A diferença é que a análise aqui é feita em relação à corrente.
no momento em que eu fecho a chave para alimentar o meu indutor, a corrente ela demora um tempo para crescer, mas ela tem uma característica exponencial, tá? É a corrente que demora para chegar no valor máximo, porque no momento que eu ligo a chave, a tensão ela é a máxima sobre o indutor. E aí nós temos aqui essas equações que representam isso, né? A corrente ela demora um tempo, então aqui eu tenho um exponencial crescente nessa expressão, multiplicado, né, pela corrente máxima, que é a corrente do circuito, né? E como a gente sabe que a corrente acompanha a tensão no resistor, a tensão no resistor vai ser similar, ou seja, a tensão ela vai crescer no resistor, ela vai, né, devido ao crescimento da corrente, e a corrente no resistor ela vai aumentar, então eu vou ter uma tensão também crescente. Já no indutor, a tensão ela vai diminuir, porque aqui eu tenho uma característica de uma exponencial decrescente. Então a tensão no meu indutor ela decai depois de um tempo. Isso é fácil você perceber, porque na verdade aqui o meu indutor nada mais é do que são fios, né? Então depois de um tempo eu vou ter aí um fluxo de corrente, e a queda de tensão aqui basicamente vai ser somente em cima da resistência do fio, né? A resistência ôhmica do próprio fio, do condutor, não da minha indutância que foi gerada inicialmente nesse transitório inicial aqui quando eu liguei a chave, tá? Diferente do capacitor, o capacitor eu precisava fechar o circuito para poder descarregar. O indutor ele não tem esse fenômeno, né? No momento em que eu abro a chave, né, perceba que aqui é o momento em que eu fechei a chave, e aqui o momento que eu abri a chave. No momento que eu abri a chave, né, como aqui eu tenho a indutância, né, gerada no momento da abertura e do fechamento, eu vou ter aqui uma tensão contrária sendo gerada devido à abertura da chave, tá? Então perceba que mesmo com o abrir da chave, a corrente ela tende a permanecer durante um tempo, e ela tem um decaimento exponencial, né? Esse fenômeno é possível até visualizar no momento que você abre uma chave que tem aí, que está alimentando o indutor. Você percebe algumas vezes essa chave soltando uma certa faísca, né? Porque no momento que você abre, existe aí a tendência da corrente permanecer, mas você abriu a chave, então acontece esse fenômeno do circuito tentar manter, né, manter energizado, mas no momento que você abre, você vê algumas vezes uma pequena faísca sendo aberta. E aqui nós podemos ver no momento da desenergização, a corrente ela decai de forma exponencial, tá? A tensão no resistor também cai, porque ela acompanha, né, o valor da corrente, né, a exponencial decrescente. E na tensão, devido aí ao fluxo magnético da abertura, né, quando no momento da abertura da chave, e vai existir uma tensão contrária, também decrescente, mas contrária, né? Engraçado, inclusive tem que tomar um certo cuidado quando você alimenta circuitos eletrônicos que tenha bobina, porque ele pode fazer com que essa tensão contrária seja retornada para esse circuito, podendo muitas vezes danificar o seu circuito. Por isso que muitas vezes, quando você vai trabalhar com circuito eletrônico, a gente coloca um diodo, né, ligado de forma reversa, tá? Porque no momento da abertura da chave, onde a tensão ela é contrária nessa abertura, eu consigo absorver essa tensão no próprio, devido a esse diodo, né, no próprio circuito aqui, para você não jogar essa tensão de volta para o seu circuito eletrônico, tá? Aqui eu também fiz uma simulação, né? Peguei aqui a minha fonte V1, que é a fonte de entrada, e simulei aqui com uma onda quadrada, simulando aqui a abertura, né, o fechamento e a abertura de uma chave, né, nessa onda quadrada. Então perceba aqui, ó, que a tensão no indutor ela é decrescente no momento que eu liguei a chave, né, porém a corrente ela cresce exponencialmente, ó, a corrente ela demora um tempo e ela chega no valor máximo. E no momento em que eu abro a chave, né, que é o momento que eu passo aqui do nível de 10 volts para 0, nesse momento aqui, ó, a tensão no indutor ela inverte, tá vendo? Então ela chega no valor máximo negativo, então eu fico com menos 10 volts e ela decai exponencialmente. E a corrente também decai exponencialmente, né, como nós falamos anteriormente. Então perceba que no simulador aqui a gente consegue visualizar melhor o que acontece na tensão do indutor e a corrente no indutor, ok?
Então, uma vez que a gente entendeu aí o que acontece no capacitor e no indutor, vamos então trabalhar aqui na representação do sinal senoidal. Então, a geração de sinal senoidal, nós temos aqui a onda senoidal, que é representada por esse gráfico, e aqui as características que é importante a gente relembrar são o chamado valor de pico, que é o valor máximo, né? Você tem aqui o mais VP, né, que é o valor de pico mais VP. Aqui eu tenho como referência o zero, e aqui seria o valor menos VP, que é o valor de pico negativo, né? Então eu tenho essas representações aqui de mais e menos VP. Eu tenho também o chamado valor pico a pico, né? Então, como se o valor de pico ele vai de 0 até o valor máximo positivo e de 0 até o valor máximo negativo, eu posso dizer que o valor pico a pico seria 2 vezes o valor de pico, porque é o dobro, né? Uma vez que eu estou representando um sinal senoidal em que eu considero a simetria entre esses dois valores, ou seja, eu tenho aqui um valor médio igual a 0, e então eu tenho um valor aqui igual, né, o semiciclo positivo com a mesma amplitude do semiciclo negativo. Então eu posso afirmar que aqui o valor de pico a pico seria 2 vezes VP. Tá? Eu tenho também a frequência, né, e o período. O primeiro período aqui, ó, o período é onde eu tenho o sinal se repetindo. Então o período eu tenho aqui, ó, onde eu tenho o sinal se repetindo. Né? Então ele começa aqui, ó, posso pegar esse ponto, esse intervalo, perceba que depois ele é periódico. Então eu tenho valores, né, periódicos. Eu também poderia pegar aqui do topo desse ciclo até aqui, né? Também eu poderia dizer que aqui também eu tenho o meu período, né, um intervalo de tempo similar. Então eu posso pegar como referência aqui vários pontos, mas o período é onde a minha forma de onda se repete, né? Por isso que é chamado sinal periódico, né? Esse sinal aqui periódico, se eu conseguisse contar o número de vezes que ele acontece por segundo, eu tenho chamado frequência, né? A minha frequência nada mais é do que o número de períodos ou o número de ciclos por segundo, onde a gente utiliza como referência a unidade Hertz. Mas eu também poderia dizer que seria ciclos por segundo, né? Eu também poderia chamar dessa forma, que nada mais é do que 1 sobre o valor desse meu período. Então, conhecendo aí o período do meu sinal, aonde ele se repete, esse valor de tempo, se eu inverter esse valor, fizer 1 sobre ele, eu tenho a frequência, que nada mais é do que o número de ciclos por segundo. Eu também posso representar essa minha frequência em radianos por segundo, tá? Também conhecida como velocidade angular, né? O que seria isso aqui? Eu sei que aqui a minha circunferência ela tem 2π, tá? E a cada volta, né, de 2π, eu tenho o mesmo intervalo aqui de um período. Só que a diferença é que aqui eu estou contando aqui a chamada frequência angular, que é dado pelo ômega. Então são equivalentes, só que aqui eu estou contando o número de ciclos por segundo. E aqui eu estou contando o número de voltas por segundo, ou seja, 2π, onde 2π seria uma volta completa, vezes a frequência. Tá? Então o número de ciclos por segundo dado em radianos. Tá? Então a gente diz que aqui é o número de radianos por segundo. Tá? Por que nós estamos vendo aqui o ômega? Porque na nossa equação que representa esse sinal vai ser bastante usado o ômega nessa minha representação. Tá, ok? Então está aqui a representação, né? Eu posso expressar aquele meu sinal senoidal desenhando ele como nós fizemos, né? Então se eu quisesse desenhar ele a todo momento para dizer qual que era o valor de pico e qual que era a frequência, eu poderia, mas uma forma mais simples é você representar usando aqui essa expressão. Então eu peguei aqui um exemplo da tensão e da corrente, onde eu tenho aqui como valor máximo Vp, sabendo que a minha onda senoidal é simétrica, eu não preciso representar os dois, eu preciso só saber qual que é o valor máximo. E aqui o ômega, eu tenho essa representação da frequência, onde o ômega é 2πf. Tá? Aqui eu coloco o t, porque se eu multiplicar esse meu valor ao longo do tempo, eu consigo desenhar aquela minha forma de onda. Então, essa expressão da tensão e da corrente ao longo do tempo pode ser representada por essas duas representações. Tá? Então, eu posso representar aquele meu sinal desenhando ele ou simplesmente escrevendo a equação que representa esse meu sinal. Muito mais fácil. E eu também consigo representar se caso eu tiver uma defasagem. Tá? Então,
aqui eu coloquei os dois sinais de tensão e corrente com mais ou menos θ, né, onde θ seria a representação desse meu sinal defasado. Esse meu sinal defasado, eu posso representar ele aqui atrasado em relação ao zero, né? Então eu tenho um sinal aqui de θ valores aqui atrasado, tá? Ou ele adiantado, né? θ valor. Então eu posso representar ele, se pegar como referencial um ponto, né? No caso aqui eu estou pegando zero como referência, eu posso representar ele à direita ou à esquerda, né? No caso aqui representado o atraso ou adiantado em relação ao referencial. Tá? Isso aqui nós vamos ver mais para frente, vai ajudar a gente a entender melhor a defasagem na reatância indutiva e na reatância capacitiva. Mas eu posso representar na própria expressão, na própria representação aqui do meu sinal, usando aqui o θ, né, dentro da minha equação. Uma outra coisa importante que nós vamos estar utilizando é a chamada tensão eficaz. Tá? Eu sei que a minha onda senoidal ela é representada pelos valores de pico, que nesse caso aqui a gente vê em relação ao zero mais Vp e menos Vp. Só que eu tenho também a chamada tensão eficaz, né? O que seria essa minha tensão eficaz? Bem, quando eu aplico aqui um exemplo prático para a gente entender o valor eficaz, tá? Então se eu pego aqui, por exemplo, duas lâmpadas fabricadas para trabalhar com 10 volts, que produzem uma potência, vamos supor lá de alguns watts, mas ela foi fabricada para trabalhar com 10 volts. O que seria o valor eficaz? Se eu pegar essa minha onda senoidal com valor de pico de 14,14 volts, aplicar nessa lâmpada e uma fonte contínua também, né, só que aqui contínua de 10 volts, as duas lâmpadas produzem o mesmo efeito. Tá? Então o que seria o valor eficaz? É o valor que produz o efeito igual ao eu aplicar uma tensão contínua. Tá? Eu sei que, mesmo eu tendo o valor de pico de 14,14 volts, eu não poderia dizer que na hora de calcular aqui a potência, eu vou usar esse valor como referência. Então, eu sei que o valor de pico ele existe, mas não é ele, né? Eu não posso usar esse valor como referência para calcular, por exemplo, a potência dissipada na minha lâmpada. E aí vem aí o chamado valor eficaz, ou nesse caso aqui a tensão eficaz, ou também conhecida como RMS. Então esse valor aqui, qual que seria o valor eficaz? É o valor que produz o efeito de uma tensão contínua. E aí você consegue calcular ele por essa expressão, onde o valor de pico, ele dividido por raiz de 2, produz para mim esse valor eficaz. Tá? Então numa onda senoidal eu consigo calcular o valor eficaz conhecendo o valor de pico e dividindo por raiz de 2. Tá? Então o efeito que essa onda senoidal com valor de pico de 14,14 produz é similar ao efeito de uma tensão contínua, né, que está representada aqui, ó, uma tensão contínua de 10 volts. Então podemos dizer que esse valor eficaz é de 10 volts, mesmo sabendo que ele não está representado na minha forma de onda. Tá? Essa parte de valor eficaz é muito usado para calcular a potência média. Então quando você vai calcular a potência média num sinal alternado, sempre se utiliza a tensão eficaz multiplicada pela corrente eficaz. Tá? Então, o valor eficaz é bastante usado para a representação da potência média dissipada aí numa lâmpada, por exemplo. Tá? Agora vamos ver os efeitos da tensão alternada no resistor, no indutor e no capacitor. Então, agora sim, aplicando aqui o sinal alternado nos elementos que nós vamos estudar, vamos supor aqui que eu aplico uma corrente, né? Eu tenho aqui um sinal senoidal e aqui eu tenho uma corrente representada pelo valor de pico, seno de ômega-t. Então, lei de Ohm, né? Tensão é resistência vezes a corrente, está aqui, ó, né? Eu aplicando esse sinal, multiplicando aqui, eu vou ter o meu valor de pico, ou seja, eu vou ter um sinal que vai acompanhar o sinal da corrente, né? A tensão que vai acompanhar a tensão, o valor da corrente, também dada por seno de ômega-t. Então, no caso do resistor, podemos afirmar que não há defasagem. Você vê que a tensão e a corrente, elas começam e terminam no mesmo ponto. Então, ela começa em zero, né? Claro que a tensão vai ter um valor proporcional, que é a multiplicação da resistência vezes a corrente. E aqui eu vou ter o acompanhamento, ou seja, as duas em fase, né? Só com valores de amplitude diferentes, porque um é a corrente e o outro é a tensão. Então podemos afirmar que ambas estão em fase, né, tensão e corrente no resistor.
Já no indutor, se eu pegar o mesmo circuito, só que agora aplicando no indutor, né, dada aqui a corrente sendo de ωt, multiplicado pela chamada reatância indutiva, né, lembrando que a reatância indutiva ela é dada por ωL ou 2πfL, eu vou ter a tensão adiantada de 90 graus em relação à corrente. Então, ao aplicar essa corrente, eu vou ver que eu vou ter também o meu valor de pico, né, sendo de ωt, só que com um ângulo de 90 graus, ou π/2, se você quiser usar radianos. Tá? Então, eu vou ter uma defasagem de 90 graus da tensão em relação à corrente. Né? Então, vemos aqui que a tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente que está aqui saindo do zero. Tá? Então esse fenômeno acontece fisicamente quando você aplica esse valor no indutor, né? Essa corrente no indutor. A mesma coisa vai acontecer no capacitor. Tá? Então se eu pegar aqui a corrente e aplicar no circuito com o capacitor alternado, né? Lei de Ohm, né? Se eu pegar a reatância capacitiva vezes a corrente, eu vou ter uma tensão de pico sendo de ωt menos 90 graus, ou seja, agora eu vou ter uma tensão atrasada de 90 graus em relação à corrente. Lembrando que a reatância capacitiva é dada por 1/ωc ou 1/2πfc. Tá? Então esse fenômeno aqui, lembra que nós comentamos que quando eu estou lá no sinal contínuo, que eu ligo a chave e acontece com que o sinal, a tensão, ela começa em zero no capacitor e tende a chegar no valor máximo. A corrente é o contrário, a corrente ela já começa no valor máximo e tende a ficar cada vez menor. Então você percebe que existe aí uma defasagem entre tensão e corrente já no sinal contínuo, só que ela é temporária porque é somente no momento da carga do capacitor. Mas como aqui a onda que está sendo aplicada ela é senoidal, essa representação do valor chegando de zero ao valor máximo, depois invertendo, né, para o valor máximo negativo, é como se eu estivesse ligando e desligando várias vezes o meu circuito. Então, esse fenômeno da defasagem entre tensão e corrente, ela acontece constantemente. E aí nós podemos perceber por que existe essa defasagem entre tensão e corrente. Então, praticamente, nós temos esse fenômeno. Ó. Então, quando eu aplico aqui uma corrente num circuito resistivo, podemos perceber que a tensão ela está em fase, né, em relação à corrente. Né? Então, os dois caminham juntos. Já no indutor, quando eu aplico a mesma corrente, a tensão está adiantada de 90 graus. Então, eu digo que a tensão ela é adiantada em relação à corrente. Por isso a defasagem de mais 90. Tá? É claro que aqui eu estou no elemento puramente indutivo. Né? Depois nós vamos ver o que acontece quando eu coloco o resistor em série aí com o meu indutor. Aqui, mas, né? Então a máxima defasagem que eu tenho no indutor é de 90 graus. Já no capacitor, quando eu aplico uma corrente, eu tenho também uma defasagem da tensão, só que de menos 90 graus. Tá? Então, a máxima defasagem que eu tenho no nosso elemento puramente capacitivo é de menos 90 graus. Tá? Então, é esse fenômeno que acontece nos três elementos básicos aí da eletricidade em corrente alternada. Tá? Uma maneira que nós vamos estar representando, né, para a gente fazer os cálculos, porque nós vamos começar a trabalhar com circuitos, com indutor, capacitor e resistor, no circuito série e paralelo. Né? Nós vamos trabalhar bastante. Então uma maneira de eu representar o meu sinal, né, em vez de eu usar a expressão usando aqui V de P seno de ωt, né, uma vez que eu aplico um sinal num circuito, um sinal senoidal no circuito alternado, nós podemos dizer que todas as frequências naquele circuito têm a mesma frequência, né, porque é com base no sinal aplicado que eu sei qual que é a frequência do meu circuito. Então uma maneira que eu posso estar utilizando para representar esse sinal é usando aí uma forma fasorial, tá? Ou seja, em vez de eu usar toda hora seno de ωt mais a defasagem, eu posso simplesmente dizer que a tensão, né, que nem nós vimos lá, a tensão no resistor, ela tem um valor, né, um módulo,
e uma fase. Quando tiver a fase, eu represento a fase aqui. Tá? Só que no caso aqui, como nós vimos que para cálculo de potência média nós vamos usar bastante valor eficaz, no sinal aqui na representação fasorial, a gente já busca utilizar já o valor V como valor eficaz. Então a representação que eu vou usar, mesmo eu tendo a expressão aqui da minha onda senoidal, quando eu for trabalhar com o sinal fasorial, eu vou procurar trabalhar com o módulo utilizando a tensão eficaz e a fase do meu sinal quando tiver. Então o V aqui vai ser Vp sobre raiz de 2. Tá? E lá falando um pouco da impedância, né, porque agora que nós vamos trabalhar com elementos indutivo, capacitivo, além do resistivo que nós já estávamos usando anteriormente, nós vamos começar a chamar essas resistências de impedância. Tá? Então no caso aqui do meu resistor, eu posso dizer que a impedância resistiva aqui do meu sinal, que pode também ser vista pela tensão sobre a corrente, como os dois aqui estão sempre em fase, se eu pegar como referência aqui o 0 graus, podemos dizer que a impedância no meu resistor é simplesmente R ângulo 0. Claro, se eu for representar o sinal da forma fasorial. E a tensão lá que nós vimos que foi utilizada no nosso sinal, quando a gente aplicou aquela corrente com ângulo 0, a tensão também tinha um ângulo 0. Então eu poderia representar dessa forma. Tá? Então aqui no resistor não tem muito segredo, mas vamos ver o que acontece nos outros elementos. Então aqui na reatância indutiva, lá nós vimos lá que quando eu apliquei uma corrente, a tensão ela foi dada pela tensão de pico seno de ômega-t mais 90. Então uma maneira de eu representar isso na forma fasorial seria utilizando o valor eficaz mais 90 graus. Tá? Então o V aqui é o Vp sobre raiz de 2. E por que eu posso afirmar que é mais 90 graus? Então, pegando aqui a tensão na forma fasorial, dividido pela corrente, tá? Como é que eu faço aqui? Eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Então eu posso afirmar que a reatância indutiva ela tem uma defasagem de 90 graus. Então, ou seja, a minha impedância indutiva ela é dada por XL, ângulo de 90 graus. Lembrando que o XL é ômega-L. Tá? Então nós podemos dizer que a reatância indutiva está sendo representada dessa forma, com seu valor calculado por ômega-L mais uma defasagem de 90 graus. Lembrando que essa defasagem de 90 graus, aqui deixa bem claro isso, o que significa fisicamente esse 90 graus? É a defasagem entre tensão e corrente que esse indutor provoca. Tá? Então perceba que quando eu ponho mais 90 graus, nada mais é do que a representação da defasagem que a tensão e a corrente têm. Ou seja, se eu tenho um indutor e aplico uma tensão ou uma corrente, eu vou ter uma defasagem entre eles, tá? Da tensão em relação à corrente de 90 graus. A mesma coisa aqui no capacitor, aquela hora nós aplicamos lá uma corrente no circuito com o capacitor, a tensão que surgiu, ela teve uma defasagem de menos 90. Então posso dizer que Vc vai ser o valor eficaz, ângulo de menos 90 graus, onde o valor eficaz é Vp sobre raiz de 2. Então a reatância capacitiva, ou a minha impedância capacitiva, se eu pegar pela lei de Ohm, que é a tensão sobre corrente, eu posso dizer que V aqui menos 90 graus, eu divido os módulos para mim ter o valor da reatância, por exemplo, e subtraio os ângulos, eu vou ter um ângulo de menos 90 graus. Então a impedância capacitiva aqui minha, ela é dada por XC menos 90 graus, onde XC é 1 sobre ômega-C. Tá? Então dessa forma nós temos aí a reatância capacitiva ou, como foi dado aqui, a impedância capacitiva do meu sinal, do meu elemento. Com isso, nós temos aí um diagrama de impedâncias que nós podemos utilizar para a gente poder entender um pouco melhor. Então, nós usamos aqui, já que a minha resistência, a relação entre tensão e corrente, produz uma defasagem zero, podemos dizer que o resistor está no chamado plano real, onde eu tenho só valores reais. E no caso aqui da minha reatância indutiva e reatância capacitiva, onde eles produzem uma defasagem, no caso do indutor, de 90 graus e do capacitor de menos 90, podemos dizer que eles podem ser representados no chamado eixo imaginário, tá? Que nesse caso aqui nós representamos pela letra J. Então,
nesse caso aqui eu tenho elementos puramente indutivo, puramente descapacitivo e a minha resistência. Só que quando eu aplicar esses elementos no circuito série paralelo, eu vou ter sempre uma combinação dos dois ou até dos três elementos aqui. E aí eu vou ter valores intermediários. Como é que a gente faz para calcular isso, né, no circuito série ou paralelo? Uma maneira da gente empregar isso é usando aí os chamados números complexos, que nos ajuda a trabalhar melhor no plano real e no plano imaginário, uma vez que a resultante aqui entre esses dois valores vai ter sempre um valor intermediário. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um indutor e um resistor aplicado, eu vou ter um valor intermediário entre eles. Então esse vetor aqui que vai surgir, ele pode ser representado aí de duas formas, na forma polar e na forma retangular. Então vamos dar uma recordada e ver como é que a gente pode trabalhar com esse elemento. Então, como eu falei para vocês, nós podemos representar esse sinal na forma retangular. Tá? O que seria a forma retangular? Se eu tiver um valor entre o eixo real e o eixo imaginário aqui, eu vou ter que representar ele de uma forma, né? De alguma forma. Então eu posso representar esse vetor, que é a resultante da combinação desses elementos, no caso aqui na forma retangular, onde esse vetor nada mais é do que a projeção desse meu vetor no eixo real, né, que é dado aqui no eixo x, e no eixo imaginário aqui, né, seria a parte do y aqui. Então eu posso representar isso dessa forma, né. Como são eixos independentes, eu não posso misturar. Então eu represento o que tiver no eixo real somente com valores e no eixo imaginário com j na frente, para não misturar esses dois elementos, porque eles não podem ser somados nem, né, eu não posso trabalhar somando os dois, sempre separadamente. Mas se eu quiser representar isso na forma polar, é o mesmo vetor. Eu posso usar isso usando um valor de módulo, que é aqui dado pelo z, né, e também pelo ângulo θ. Então eu posso representar o mesmo vetor, né? Perceba que anteriormente era a projeção no eixo real imaginário, agora não, agora é um vetor com o valor dele mesmo, né, do seu tamanho, com um ângulo em relação à minha referência aqui, que é o zero. Né? Então eu tenho aqui a forma retangular e a forma polar. Como é que eu faço para converter de um para o outro? Né? Porque uma vez que eu representei eles, eu vou ter que converter hora para um, hora para o outro. Então eu posso fazer esse tipo de conversão. Então se a gente for relembrar aqui, ó, eu tenho basicamente um triângulo ali, né? Só para a gente recordar. Então o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho o módulo, aqui eu tenho o ângulo θ, aqui a projeção no eixo imaginário, que seria o y, e aqui a projeção no eixo real, que é o x. Então se eu tiver aqui o x e o y, que é a representação retangular, e eu quero converter para o modo polar, perceba que é matemática aqui, né? Por exemplo, se eu tenho x e y, quem que é o z aqui? Não é a hipotenusa? Está aqui, ó, z, x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tiro a raiz, né? Pitágoras, né? Apliquei Pitágoras aqui. Tá? E olha só, se eu tiver o y e o x, eu quero achar o θ. Eu sei que nesse caso aqui, ó, quem que é o y? É o cateto oposto ao θ. Quem que é o x? É o cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente, eu tenho a tangente, tá? Então, tangente, vou colocar assim, tangente de θ, quem que é? É o y sobre x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que eu não quero a tangente do θ, eu quero θ. Então, θ é o arco tangente, ou tangente a menos 1, de x, de y sobre x. Então, perceba que se eu estiver no modo retangular, eu consigo facilmente converter para o modo polar. A mesma coisa ao contrário. Né? Vamos desenhar aqui novamente aqui o triângulo. Agora, vamos supor que eu tenha o θ, eu tenho θ, e tenho a hipotenusa, aqui tem o z. Eu quero achar o x, o y e o x. Eu quero achar os dois. Tá? Mesma coisa. Né? Se eu for trabalhar aqui com esses elementos, olha só, como é que, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho só a hipotenusa. Tá? E tenho θ. Bem, o que seria o seno de θ? Cateto oposto, y, pela hipotenusa, que é o z. Se eu isolar o y, ó, eu tenho z vezes seno de θ.
E se eu fizer o cosseno desse ângulo, cosseno de θ, é o cateto adjacente, que é o x, sobre o z. Se eu isolar o x, mesma coisa, z vezes cosseno de θ. Então, se eu tiver na forma polar, eu consigo vir para a forma retangular. Tá? Isso é interessante, porque nós estamos vendo esses dois modelos, né, de forma polar e retangular em números complexos. Porque nós vamos trabalhar daqui a pouco, né, como nós vimos, eu vou trabalhar na forma polar para representar a tensão e corrente e também a impedância. Nós vimos agora há pouco, né, que o XL, tá, ele é quem? ômega-L, ângulo 90 graus. E o meu XC, quem que é o meu XC? É 1 sobre ômega-C, ângulo menos 90 graus. E eu vou ter que trabalhar com isso em operações de multiplicação, divisão, soma e subtração algumas vezes, depende. Então como é que nós vamos fazer isso agora, né? Agora que eu tenho não só um valor numérico, e sim ângulos envolvidos. A forma polar e retangular vai me ajudar. Por quê? Porque quando eu for fazer adições de elementos representados aí por módulo e fase, eu preciso converter para o modo retangular. Porque para somar dois elementos é muito mais fácil na forma retangular. Porque eu somo real com real e imaginário com imaginário. A mesma coisa na subtração. Se eu for subtrair dois elementos que tenham duas impedâncias, por exemplo, né, eu tenho que somar real com real, ou subtrair, né, real com real e imaginário com imaginário. Então, para mim fazer operações com esses elementos que têm ângulo, né, é muito mais fácil eu trabalhar na forma retangular para fazer a adição e a subtração. Já quando eu for trabalhar com multiplicação, é mais fácil estar no modo polar. Porque a multiplicação dos dois elementos no modo polar, eu simplesmente multiplico os módulos e somo os ângulos. A mesma coisa na divisão. Quando eu for trabalhar, é mais fácil estar no modo polar, porque eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Tá? Então é muito mais fácil a gente trabalhar com números complexos, ora algumas vezes na forma retangular, ora na forma polar. Então, dependendo do que você for fazer, você tem que aprender a fazer a conversão. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que a gente faz usando a calculadora aqui. Tá? Então, agora que nós entendemos como que se comporta o indutor e o capacitor, né, no circuito alternado, o que a gente precisa fazer? Quando eu estiver no circuito série, né, tranquilo, nós já aprendemos. Circuito série, eu somo as impedâncias. Tá? Então, se eu tiver aqui resistor, reatância indutiva e reatância capacitiva, qual que é a impedância vista entre os dois terminais? É a soma delas. Tá? Simplesmente somo elas. Só que aqui você tem que lembrar, o resistor ele tem ângulo zero. Beleza, então ele fica igual. E o indutor? Como eu vou somar, em vez de eu colocar ângulo, qual que seria o modo retangular? Eu poderia dizer que aqui é JXL. Porque o J representa 90 graus. E no caso do capacitor, eu poderia dizer que é menos JXC. Porque o menos J representa menos 90 graus. Então, se eu fosse trabalhar com soma, muito mais fácil trabalhando aqui, né? Na forma retangular. Tá? E dá para perceber que eles, como estão no mesmo eixo, no eixo imaginário, um ia subtrair com o outro. Então aqui é tranquilo, a gente faz a soma simplesmente e aplica aí os conceitos. E se eu estiver num circuito onde eu tenho uma tensão aplicada? Tá? Claro, eu consigo calcular a impedância vista, que é a série das duas, mas aqui, gente, é simples, eu aplico lei de Ohm, tá? Onde eu tenho a tensão total da minha fonte dividido pela impedância total. Eu já consigo achar a corrente do circuito. Tá? Também pela lei de Ohm, eu sei que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Nesse caso aqui são impedâncias. Então, se eu quiser saber qual que é a queda de tensão do primeiro elemento, na primeira impedância, é a corrente vezes a impedância 1. E qual que é a tensão na segunda impedância? É a corrente vezes a impedância 2. Então aqui é tranquilo, eu aplico a lei de Ohm e consigo resolver também essa questão. E pela lei de Ohm a gente sabe que a soma das duas tensões ali tem que dar a tensão da fonte. Tá? Então se eu somar as duas tensões, tá? É claro que elas vão estar na forma fasorial, por exemplo. Como eu vou fazer com soma, normalmente aqui eu transformo para retangular, faço a soma e vejo se o resultado bateu com a tensão da fonte. Tá?
Já no circuito paralelo, a gente faz da mesma forma que nós aprendemos lá só com resistor. A diferença é que aqui agora eu tenho as minhas impedâncias. Posso usar essa equação, onde a impedância total é 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2, 1 sobre Z3. Ou se você quiser trabalhar de 2 em 2, né, 2 elementos por vez, eu pego 2 elementos e faço o paralelo entre os dois. Nesse caso aqui eu teria que fazer Z1, Z2, a resultante com Z3, mas é possível também você trabalhar com as duas expressões do elemento paralelo, quando a gente vai fazer o paralelo entre dois, no caso aqui agora duas impedâncias, tá? Ou até 3 aqui se eu usar a primeira fórmula. Tranquilo, igual a gente aprende lá com resistores, tá? Para achar a impedância total. E aqui no circuito, quando eu aplico a tensão, mesma coisa, a lei de Kirchhoff, né? A gente tem a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. A soma das duas correntes tem que dar a corrente da fonte. Então eu posso trabalhar de várias formas, né? Eu posso calcular a corrente individual, porque como aqui está em paralelo, a tensão em cada uma das impedâncias é a mesma tensão da fonte. Então, para mim achar o I1, eu pego a tensão da fonte e divido por Z1. E para achar o I2, mesma coisa, a tensão da fonte sobre Z2. Se eu somar essas duas correntes, eu vou ter a corrente total. Se você preferir, você pode primeiro calcular a impedância total. Tendo a impedância total, você consegue achar a corrente direto, porque a tensão da fonte sobre a impedância total te dá a corrente do circuito também total. Então, lei de Ohm, lei de Kirchhoff se aplica aqui também. É só, né, o que muda agora é que agora nossos elementos, né, que nós vamos trabalhar, o indutor e o capacitor, eles têm lá a fase proporcional, né, mais 90 e menos 90. Então vamos ver aqui um exemplo, né, primeiro do circuito série. Então perceba aqui que eu tenho uma tensão senoidal de 141,4 volts, né, seno de ômega-t. Eu posso representar isso como? Se eu pegar 141,4 e dividir por raiz de 2, eu vou ter um valor eficaz de 100 volts. Como eu não coloquei nenhuma fase, eu considero aqui fase zero. Então aqui está a minha representação na forma fasorial. E aqui eu tenho um resistor e um indutor. Tá? Ele quer aqui as tensões e as correntes do circuito, né? Eu tenho só a corrente aqui que é a mesma, que está em série, e a queda de tensão no VR e no VL. Então, aqui como é que eu posso fazer? Ó? Tá vendo? Então, Z1. Quem que é o Z1? 3 ohms, ângulo 0. Porque é um resistor. E o Z2? 4 ohms, ângulo 90. Como eu falei para vocês, é melhor trabalhar com soma na forma retangular. Então, fica 3J4. Tá? Deu esse valor aqui. Né? Você pode fazer como nós vimos lá, né? Achar aqui o módulo por Pitágoras e fazer o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Mas pode usar a calculadora também. Então aqui, como é que eu faço na calculadora? Então a calculadora aqui, a calculadora de vocês, né? Essa aqui é uma simples calculadora, mas elas têm a função de conversão. Você tem aqui na calculadora a forma polar e retangular para converter. Nesse caso aqui eu estou na forma retangular e quero converter para a forma polar. Então o que eu faço aqui? Ó? Aqui tá a minha tecla em cima do mais, está escrito pole. Em cima do menos está escrito rec. Então vem aqui, ó, shift pole, né? Porque eu quero converter para polar. Então eu coloco o primeiro número é 3 e o segundo é o 4. Então eu ponho 3, aqui a vírgula, essa vírgula, tá? Cuidado para não confundir com o ponto. Então, vírgula 4 e fecho parênteses. Aqui ele já identifica que o primeiro elemento é o real e o segundo é imaginário. Tá? Não precisa colocar o J, porque ele já sabe que o segundo é imaginário. Eu dou igual. Olha lá. 5 θ 53. Tá? Só uma observação, essa minha calculadora aqui ela já mostra os valores, o 5 e o θ, que é 53 graus, assim como deu aqui. Algumas calculadoras dessas elas guardam o valor na memória, tá? Então, se a sua calculadora ela não apareceu desse jeito, é por quê? Porque o 5 vai estar na memória E e o θ vai estar na memória F. Como é que eu faço isso? Quer ver? Ó? Esses valores já estão armazenados nas duas memórias. Eu vou apagar aqui. Ó. Se eu apertar aqui, ó, RCL, que é o recupera a memória, quer ver? A letra E minha está aqui. Ó. Deixa eu achar ela aqui. CD. No meu caso aqui, acho que é o X e o Y, que não tem o E, né?
Quando não tem, é X e Y, tá? Se tiver, está escrito, tem a letra E e a letra F. Aqui no meu é X e Y. Então, se eu apertar RCL X, olha lá, tá vendo? Trouxe o 5, que é o primeiro valor aqui. Tá? No de vocês deve ser a letra E, tá? Que é mais comum o E e o F. Aqui a minha é um pouco diferente. E se eu apertar RCL Y, no meu caso, olha lá, trouxe o valor do ângulo. Tá? Então, a tecla RCL ele recupera a memória, e quando você mostra, né, quando você faz a conversão, ele já traz o valor do X, que é o valor 5. Só que você vai ficar procurando, cadê o ângulo, né? Então você vai lá, aperta RCL e a letra E. No meu caso aqui o Y, porque a calculadora tem só o X e o Y, tá? Então, no caso aí é só você dar uma confirmada no manual de vocês, tá? No manual da calculadora. Então você vai fazer desse jeito, tá ok? Então nós temos aqui, ó, achei a impedância. Se eu quiser saber a corrente total, eu pego a tensão e divido pela impedância total. Aí, como eu falei, você divide os módulos, 100 sobre 5 dá 20, e subtrai os ângulos, 0 menos 53. Então a corrente ela tem 20 A, ângulo menos 53. Tá? Agora a tensão nesses elementos aqui, né, no resistor e no indutor. A tensão é lei de Ohm, I vezes a impedância, que é o próprio valor do resistor. Então a corrente 20, ângulo menos 53, vezes 3. Eu multiplico os módulos e subtraio os ângulos. No caso aqui, desculpa, somo os ângulos, né? Então menos 53 mais 0. Então vai dar o próprio menos 53, tá? E a tensão no indutor, mesma coisa, a corrente vezes a indutância. Só que nesse caso aqui a indutância ela tem um ângulo 90. Então aqui multipliquei 20 por 4, deu 80, e menos 53 mais 90, ó, deu 36, tá? Então você consegue calcular assim a queda de tensão e a defasagem em cada um dos elementos, tá? Uma observação, perceba que normalmente a defasagem no resistor acompanha a defasagem da corrente, tá? Agora vamos fazer um exemplo aqui, no caso do circuito paralelo. Então eu tenho aqui uma tensão, né? A forma de onda senoidal, raiz de 2 vezes 20 seno de ômega-t mais 53,13. Então, se eu dividir por raiz de 2 vai dar 20 volts. E aqui o ângulo 53,13. Então essa é a tensão no modo fasorial. E eu tenho aqui as minhas duas impedâncias, né? O resistor de 3,33 e o indutor de 2,5. Então vamos lá fazer as contas lá. Aqui, ó, eu não coloquei, né? Na verdade eu coloquei aqui do lado, né? Eu escrevi aqui. Então, ó, o que vai acontecer? Eu fiz aqui o paralelo entre os dois, porque estão em paralelo. Então peguei aqui, ó, a impedância, né? 3,33 ângulo 0 multiplicado por 2,5 ângulo 90. Porque aqui está multiplicando, eu deixei no modo polar. Já no denominador está sendo feita a soma. Então eu peguei aqui 3,33 mais J 2,5, uma vez que o J representa 90. Aqui eu multipliquei em cima e aqui eu somei. Só que na verdade essa soma aqui, na verdade eu não estou somando, né? Aqui eu precisei converter para o modo polar, né? Então eu estou no modo retangular aqui, 3,33 mais J 2,5. Então se eu pegar a calculadora aqui, ó, deixa eu trazer para cá aqui um pouquinho. Então eu vou fazer a mesma conversão, ó. No caso aqui, o de cima era só multiplicar, tá? 3,33 vezes 2,5 e soma aqui os ângulos. Por isso que deu 8,325, ângulo 90. O de baixo, como é que eu converto? Mesma coisa, ó. Shift, Pol, né? Olha lá, 3,33, 3,33. Aí eu coloco essa vírgula aqui, ó. Tá? Não é o ponto, é a vírgula, né? 2,5, 2,5. Fecho parênteses. Dou um igual. Olha lá, 4,164, né? Eu arredondei para cá. E o ângulo, 36,89. Então aqui, simplesmente eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Então eu tive aqui, ó, 2 ângulos 53,13. Tá? Então, percebam que esse meu circuito aqui, ó, o paralelo, né? Então a impedância vista aqui, ó, a impedância vista, o Z,
visto aqui, ele tem 2 ohms, ângulo 53,13 graus, tá? Ó, essa impedância aqui, ela é impedância total. Vamos aprender, só para a gente aproveitar aqui, como é que eu converteria isso, né? Como é que eu faço aqui Z igual a 2 ângulo 53,13? Como é que eu faço isso virar retangular? Então, só para a gente aprender, ó, se eu pegar a calculadora aqui, né, para mim trazer para o retangular, eu aperto aqui no REC, Shift REC, tá? Então eu vou colocar aqui 2, ele entende que o primeiro é o módulo, aí eu ponho aqui a vírgula, né, vírgula 53,13, fecho parênteses. Então, módulo e fase, tá? Só uma observação que a sua calculadora tem que estar em graus, tá? Cuidado se ela estiver em radianos, quando você fizer a conversão, vai dar errado. Então, se eu der um igual aqui, ó, o que significa? Ó, 1,2, aqui tem uma dízima aqui, mais 1,2, arredondando, e o y, ó, podemos arredondar para 1,6, tá? Então, ó, essa minha impedância, esse 2 ângulo 53,13 é igual a 1,2 mais J 1,6. Olha que interessante, né? O que significa esse valor em série? Esse meu circuito em paralelo, ele equivale a um resistor e um indutor em série com esses valores. Tá? Se eu fosse fazer uma representação equivalente, eu poderia dizer que aqui eu tenho 1,2 ohms e aqui 1,6 ohms, só que no caso é o indutor. Então, é só uma observação para a gente entender que esse circuito aqui equivale a esse. Ah, mas como é que você sabe? Porque se eu pegar esse circuito aqui com resistor mais um indutor em série, eu vou ter essa representação. E esse valor da impedância vista pela fonte me deu um resultado em polar, que convertendo a retangular tem a mesma representação. Então, só uma observação e para a gente aproveitar também e aprender como é que converte do polar para o retangular. Vamos voltar lá no circuito? Então, como eu falei para vocês, né, eu fiz aqui a conversão. Essa divisão do 8,3 com 4,16 deu 2. E a subtração aqui dos ângulos, porque eu estou dividindo, deu esse valor aqui. Então, dada a impedância, como é que eu calculo a corrente total do circuito? Né? É só pegar lá nossa tensão total e dividir pela impedância. Tá? Eu também fiz aqui, ó. Então, qual que é o valor da tensão? É 20 volts, 53,13. E o valor da impedância, 2 ohms, ângulo 53,13. Por isso que eu tive aqui 10 amperes, ângulo 0. Tá? E pela lei de Ohms, se eu quiser saber a corrente em cada um dos ramos, eu simplesmente pego a tensão da fonte e divido por cada um. No caso aqui, peguei a tensão sobre o resistor e dividi pelo valor do resistor. Né? Então, dividindo aqui os módulos, deu 6 amperes. E subtraindo aqui os ângulos, deu 53, tá? Aqui dá para perceber que, como eu falei, né, no resistor, a corrente acompanha e o valor, no caso aqui, acompanha o valor da tensão, né, que está sendo aplicada no resistor. Já no indutor, ó, eu apliquei aqui a mesma tensão de 20 volts com ângulo 53, só que o meu indutor é 2,5 amperes, desculpa, 2,5 ohms, ângulo 90, dividindo, me deu um valor de 8 amperes e a fase aqui menos 36,87 graus, né? Então, agora então nós conseguimos calcular num circuito alternado tensão, corrente e saber também como é que se comporta as impedâncias, né? Então nós vimos aqui que no circuito série paralelo nós podemos agora calcular, né, sabendo aí como que se comporta esses elementos. Então, ok? Espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco melhor. Boa sorte aí, um abraço.